Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite mais uma vez. Então, nós vamos aqui falar sobre o processo legislativo, né? Aqui o integrante da apresentação, Roberto César, Otávio. Como falar de processo legislativo sem falar do poder legislativo, né? Um dos três poderes, né, salvaguardados aí na Constituição, no artigo 2º, né, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 88. E ele é um dos três poderes, como eu havia falado, e algo que foi pensado lá na antiguidade, por Montesquieu, né? Ele pensou nesse processo aí da divisão dos poderes, né? Na verdade ele fala que o processo é uno e a função dele é dividida em três, né? Nós temos aí o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas nós vamos aqui aprofundar a questão do processo legislativo, né? Agora entrando, né, no processo legislativo. Nós vamos discorrer sobre as normas jurídicas, né? Como são voltadas, né? A quem compete. Isso nós vamos debater aqui na nossa apresentação. Interessante também que ainda na fase aqui introdutória, nós temos a questão de uma norma jurídica, ela ali no Congresso, né, tendo ou não a participação do Executivo, ela parte ali do início, né, ela se inicia, depois tem um quórum, né, para a elaboração, nós temos o encaminhamento, a Câmara ou o Senado, e nós temos por fim a sanção ou veto. É sobre isso, sobre esse tempo que nós vamos discorrer agora. Palavra ao nosso amigo Otávio. Obrigado. Bom, a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai estar interagindo bastante, eu e o César. Acho que vai ficar um pouquinho melhor assim também, né? A gente vai estar complementando um ao outro. Bom, nós vamos falar sobre o processo legislativo, que é de suma importância para a existência de um país. Na verdade, é o órgão responsável pela criação, elaboração de leis, né? Então, nós vamos estar falando aqui sobre três deles, que são, na verdade, processo legislativo ordinário, tem o procedimento sumário também, que poderia ser chamado de processo também, e o processo legislativo especial. Então, coube a mim, estar discorrendo para vocês um pouquinho sobre o processo legislativo ordinário, ali no caso, ordinário, desculpa. Bom, então, na verdade, se inicia assim. A primeira fase, para se criar uma lei, um projeto de lei ordinária, inicia-se com a iniciativa. Mas de quem que é essa iniciativa? Essa iniciativa pode ser de um deputado federal, pode ser de um senador federal, o senador já faz parte, do presidente da República, e pode ser, isso, exatamente, e pode ser também de cidadãos como nós mesmos, através de iniciativa popular. Bom, o segundo momento, a segunda fase, quando já existe esse projeto de lei, é ser encaminhado para a Casa dos Deputados, na verdade, para a Assembleia dos Deputados Federais. Esses vão estar analisando esse projeto de lei e vão estar verificando se nesse projeto existe alguma inconstitucionalidade, existe algum elemento que venha estar impedindo, porque na realidade, Otávio e nossos companheiros, nós temos aqui uma série de procedimentos, né? Você tem que observar ali a Constituição, ela fala, você vai elaborar isso e aquilo, tem os procedimentos. A partir do momento que você é contrário a esses procedimentos, você está sendo inconstitucional. E é isso que é o debate. Exatamente. Bom, passando nesse processo, no caso, a gente chega na Casa do Senado, que vai ser, como já foi falado anteriormente no outro grupo, esse processo é bicameral, ou seja, é através de duas casas, de duas câmaras. Então, na segunda Câmara, vai ser realizado toda a revisão desse projeto de lei. Existe
nesse caso, como é um projeto de lei ordinária, vai ser, para que ele possa continuar o seu processo de elaboração, tem que existir uma aprovação simples, na verdade, dele. Não precisa ser uma aprovação absoluta, né? Maioria absoluta. É uma aprovação, na verdade, de maioria simples. Tá? Tem uma diferença da lei ordinária que ele está acabando de falar aqui para a lei complementar que nós vamos falar daqui a pouco. Uma das diferenças. Bom, como eu falei anteriormente, essa lei, ou essas leis, transcorrem da mesma maneira em outras esferas, como na esfera municipal, por exemplo, onde quem monta os projetos são os vereadores, que esses vão apresentar, no caso, para o executivo, no caso, o prefeito. Mesma coisa estadualmente, que são os deputados estaduais. Esses, por sua vez, encaminham para o governador, que é o executivo do estado, para estar sancionando ou estar vetando, no caso, esse projeto de lei. Mas o nosso foco principal aqui, no caso, é em esfera federal. O terceiro passo, na verdade, a terceira etapa, vem justamente a questão da aprovação desse projeto de lei, que pode ser sancionado ou vetado pelo executivo. Existem também, na verdade até pulei um pouco, se vocês me permitem voltar um pouquinho, existem algumas leis que apenas o executivo compete estar elaborando. Que tipo de leis que seriam essas? Seriam leis onde existam custos, são leis que venham trazer despesas para o orçamento governamental. Um exemplo disso é a criação de um ministério que compete apenas ao chefe do executivo, ou seja, ao presidente está fazendo isso. Não incumbe, então, a iniciativa popular? Não incumbe a iniciativa popular, exatamente. Incumbe apenas o executivo. Está promovendo aí... o que mais, César? Essa questão das instituições públicas na realidade, né? Deixa esse raciocínio nesse sentido. Bom, então, voltando lá na terceira etapa, que é o veto ou a sanção, o executivo ele vai observar, ele vai ler todo esse projeto de lei, porque imaginem vocês, passa-se por duas câmaras, certo? E essas duas câmaras elas têm que verificar se existe alguma inconstitucionalidade, como o César já explicou anteriormente, algum elemento que venha ferir a Constituição. Mas existem alguns casos de alguns nobres amigos aí, nobres larápios, que gostam de fazer o quê? Mesmo tendo algum elemento que venha ferir a Constituição, eles acabam passando para frente. Então, assim, por via de regra, isso não deveria acontecer. De regra deveria haver um filtro aí na realidade, né? E subintende-se que são conhecedores da lei que estão legislando, né? Exatamente. E acaba passando isso aí para o executivo. Quando chega no executivo, ele vai ter que verificar isso aí novamente. Ele vai ter que verificar isso aí novamente para ver se vai vetar ou sancionar. Só que existem dois motivos que o executivo pode estar, no caso, em relação ao veto, que são, na verdade, se existir algum elemento que venha ferir a Constituição, né, poderia ser um elemento jurídico, no caso, e também ele poderia vetar caso esse projeto de lei não venha trazer nenhuma utilidade pública, não venha trazer nenhuma utilidade para a população. E entram duas questões, né? A questão do âmbito judiciário e a questão do âmbito político, né? Como a política nós sabemos e o executivo também é um jogo de interesses, né? Então nós temos aí um pressuposto aí da questão política também, que ele pode vetar, e na realidade o político e o jurídico, ele vai estar o quê? São justificativas do executivo, né? Na questão do veto ou, né, da sanção. Exatamente. Bom, a gente falou um pouquinho do veto, né, no caso. São duas análises, pressupostos. Exato. Que pode existir no veto, né, para que justifique ele vir a vetar isso aí.
Temos também um veto que pode ser parcial, ou seja, o executivo ele pode estar verificando ali e estar vetando parcialmente, mas lembrando que esse veto não pode ser muito parcial. Digamos que nessa lei venha a ter aí alguns artigos, digamos que venha a ter aí uns 20 artigos, uma lei pequena. E esse chefe do executivo, no caso o presidente, ele vai ali e apenas vete tire algumas palavrinhas dessa lei, de alguns artigos, para que possa beneficiar alguma coisa, por exemplo, ou que venha distorcer a real intenção da criação desse projeto de lei. Então ele é parcial, mas nem tanto. Falando agora da sanção, passando por todos esses processos, nós chegamos também à sanção, e a sanção ela vai ser estabelecida, no caso, vai ser promulgada pelo chefe do executivo, e ela vai ter um prazo para estar em vigência de 45 dias, é isso, né? Comunicação, né? E é curioso aí trazer a questão seguinte: algumas leis elas têm efeito em âmbito internacional, normalmente são 3 meses, né? Então ela tem um efeito lá no exterior, salvo se na lei estiver expresso lá a data de início, tudo certinho, né? Mas em regra seria essa questão, esse prazo de 45 dias, né? Após a publicação aqui no Brasil, e para o exterior 3 meses aí, 90 dias, né? Agora a palavra volta novamente para o Sérgio. Vou falar aqui sobre procedimento sumário, né? Procedimento sumário, em tese, ele parte da iniciativa do chefe do executivo, né? E do presidente. E ele é conhecido também como 100 dias ali, né? O procedimento. Por quê? Porque o Congresso, depois que surgiu ali um procedimento sumário, o Congresso ele tem 100 dias ali para estar votando, para estar manifestando a respeito do procedimento sumário. Daí temos uma diferença entre o procedimento sumário e o comum, que é essa questão do prazo, né? Vemos que no procedimento sumário nós temos aí a questão do prazo de 100 dias. No comum já difere essa questão. Interessante também, como o nobre colega havia comentado, sobre o procedimento ordinário, né? Embora seja um procedimento agora que eu estou falando sumário, no final ele vai transcorrer ali o mesmo procedimento do ordinário, vai chegar nesse final aí. Temos também as leis delegadas, né? O que seriam essas leis delegadas aí? Também partindo aí do chefe do executivo, né? Em tese, solicitando aí o Congresso Nacional para uma futura elaboração de uma lei. Só que esse procedimento, ele tem que observar se ele está afrontando aí o que compete ao Congresso Nacional, né? Porque em tese o presidente da República ele não pode estar interferindo nas outras alçadas, né? Porque nós temos aí a presença do executivo, né? Interagindo com o legislativo, então não pode haver essa quebra de barreiras, né? Então essa questão das leis delegadas visam essa questão também. Já se tratando de procedimento especial, né? Leis delegadas, medidas provisórias, né? Resoluções, dentre outros. Agora eu vou falar um pouco sobre medidas provisórias, né? Essa medida provisória ela é interessante porque nós trazemos aqui a questão seguinte: nós vemos o que? A inteligência do legislador ao atribuir uma função com uma medida provisória a um membro do executivo, né? Muito interessante isso. Por quê? Porque a medida provisória ela parte do presidente ali da República, né?